Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o pastor Fernando Vargas e eu quero compartilhar com você uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Estamos aqui começando no canal uma nova série de reflexões bíblicas chamada O Caminho. Nessas reflexões bíblicas, à luz do Evangelho de Marcos, nós iremos olhar para a vida de Jesus, como ele transitou no mundo e como ele influenciou a vida de milhões de pessoas a mudarem o seu caminho para segui-lo. No início da igreja, os primeiros discípulos de Jesus eram conhecidos não como cristãos, mas como aqueles que eram seguidores do caminho. Então, nessa série de estudos bíblicos, eu quero juntamente com você mergulhar nos pensamentos do Evangelho de Marcos para conversarmos como Jesus mudou a história e como ele pode mudar a nossa vida. Certa vez, um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé, perguntou a ele: Mestre, para onde vais? E Jesus respondeu a Tomé e aos demais discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nessa primeira mensagem da série, nós hoje vamos falar sobre um personagem chamado João Batista, e o tema da reflexão de hoje é o empreiteiro que abre o caminho. O empreiteiro que abre o caminho. E o texto bíblico encontra-se em Marcos, capítulo 1, dos versículos 1 a 8, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito pelo profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João Batista, ele é um personagem, o nosso empreiteiro que abre o caminho para o Messias. Ele surge no momento na história aonde havia silêncio, aonde não havia profetas, aonde havia pessoas ansiosas pela vinda do Messias. E ele vai justamente no deserto começar a anunciar que virá após ele alguém mais poderoso do que ele não é digno de se curvar e desatar as correias da sua sandália, e ele batizará não mais com as águas do Jordão, mas com o Espírito Santo. João não era um personagem, o nosso empreiteiro não era aquele personagem de terno e gravata. O empreiteiro, ele fazia barulho, como toda empreitada, né? Não tem como uma empreitada não fazer barulho, não gerar incômodo. João, de uma certa maneira, era esse empreiteiro. Esse empreiteiro que fazia barulho, esse empreiteiro que levantava o pó, esse empreiteiro que atraía os olhares para ele, porque, afinal de contas, como toda construção, quando ela se inicia, gera-se nas pessoas que transitam em volta daquela construção a seguinte pergunta: o que será que irá ser construído naquele local? João, ele era um homem também, como eu disse, não de terno e gravata, mas um homem vestido com roupas de pele de camelo, com cinto de couro. Sua dieta não era nos mais finos e requintados restaurantes de Jerusalém e da Judéia, pelo contrário, sua dieta era gafanhotos e mel silvestre. João não tinha um discurso mais politicamente correto, não, a sua palavra é: arrependam-se, volte-se para o Salvador. E ele, no deserto, começa a falar sobre a chegada, a vinda do Messias. O que é interessante é que muitas vezes nós precisamos ir até o deserto, sair da cidade, sair da onde nós estamos, para poder ouvir a voz, não a voz de um homem qualquer, mas a voz daquele que Deus está usando. Talvez você esteja agora na cidade, talvez você esteja na agitação desse mundo, e de repente você vai precisar se deslocar para o deserto, num local onde tem um empreiteiro que está justamente abrindo o caminho. Falando das verdades que há um rei que virá, um rei que irá conduzir todas as coisas e mudar a história, que mudará o caminho de todas as pessoas. Hoje Deus nos chama para sermos empreiteiros dele.
Empreiteiros para abrir o caminho ou mostrar, apontar o caminho para aqueles que estão perdidos nesse mundo. Talvez você na sua casa seja um empreiteiro de Deus para levar a sua família aos pés do Salvador. Talvez no seu ambiente de trabalho, na faculdade, no condomínio, não sei onde você está agora. Talvez você, justamente como Deus usou a vida de João, o Batista, Ele quer usar a sua vida. Empreiteiros de Deus espalhados por esse mundo para mostrar o verdadeiro caminho, Jesus. Então, se por alguma razão você está perdido nesse mundo, saiba, existe um caminho. Existe um caminho verdadeiro e esse caminho se chama Jesus. Não é o caminho de Jerusalém, não é o caminho de Roma, não é o caminho da filosofia, não é o caminho das luzes desse mundo, que na verdade não são luzes. O verdadeiro caminho é Jesus. Como empreiteiros de Deus, muitas vezes vamos estar somente no deserto, sozinhos. E você pode se sentir talvez como João Batista, muitas vezes sozinho, falando, uma voz que clama no deserto. Mas foi essa voz que clamou no deserto que Deus usou poderosamente. Creia, Deus usará a sua vida poderosamente. Você não está sozinho clamando no deserto. O seu deserto terá a presença do Salvador e Ele vai te abençoar. Desejo que Deus abençoe sua vida e quero encerrar agora com uma palavra de oração para Deus abençoar ainda mais o teu viver. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos ser os teus empreiteiros nesse mundo, para poder levar a palavra de esperança, de cura a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Guarda-nos, ó Deus, de todo perigo. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que aqui comigo se encontra. E que, de uma maneira muito especial, ele comece a ser um grande empreiteiro de Jesus, apontando o caminho da salvação, que é Cristo, a todas as pessoas. Se ele está cansado, se sentindo sozinho no deserto desse mundo, que ele saiba que a presença do Salvador está com ele, abençoando ele, dando a ele graça, para que ele continue na missão que o Senhor o chamou. Nos abençoe nesse dia, conceda-nos vitórias. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo abençoou a tua vida, curta, compartilhe e coloque aqui o seu comentário falando sobre o que você acha sobre os empreiteiros de Deus. Quero ler seu comentário. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, onde nós iremos falar sobre o caminho. O caminho foi molhado. Deus te abençoe. Tchau.